Muito boa noite. Quem vai receber o seu voto para o Senado no domingo que vem? Você já escolheu? É ele quem vai te representar por 8 anos. O mandato mais longo dentre todos os candidatos que você vai eleger no dia 2 de outubro. Portanto, a sua responsabilidade é grande. Para te ajudar a fazer a melhor escolha, a IPTV, em parceria com a TV Fronteira, afiliada da Rede Globo no Oeste Paulista, transmite, a partir de agora, o debate entre os candidatos ao Senado, que também está no G1, aí da sua região. E chegou a hora de ouvir as ideias, de analisar o comportamento de cada um deles, de buscar a verdade naquilo que eles propõem. Foram convidados os candidatos de partidos que têm 5 parlamentares ou mais no Congresso Nacional, como prevê a legislação eleitoral. E também incluímos uma candidata que não tem representatividade legal, mas que está em 3º lugar na última pesquisa IPEC, contratada pela Rede Globo e divulgada no dia 21 de setembro. Veja então como é que vai ser a dinâmica desse debate. Em 3 dos 4 blocos de debate, os candidatos vão fazer perguntas entre si. No primeiro e terceiro blocos, os temas são livres. E no segundo, determinados por sorteio. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. A resposta, 1 minuto e meio. Quem perguntou tem 1 minuto para réplica e quem respondeu, outro 1 minuto para tréplica. Nos 2 primeiros blocos, o sorteio define apenas quem pergunta. O candidato pode escolher quem responde. Mas um mesmo candidato não pode ser escolhido mais de uma vez. No terceiro bloco, o sorteio define quem pergunta e também quem responde. No fim do debate, os candidatos vão ter 2 minutos para as considerações finais. Pelas regras do debate, os candidatos não podem apresentar nenhum papel, nenhum documento, nada para as câmeras. Quem se sentir ofendido pode sim pedir o direito de resposta, desde que isso aconteça no momento da ofensa, ok? A análise vai ser feita pela Direção de Jornalismo e pelo Departamento Jurídico aqui da IPTV. Se o direito for concedido, o candidato vai ter 1 minuto para se manifestar. Lembrando que representantes dos candidatos já aprovaram essas regras e também toda a dinâmica do debate. Estão aqui comigo nessa noite a candidata Janaína Pascoal, do PRTB, Aldo Rebelo, do PDT. À minha esquerda aqui estão os candidatos Edson Aparecido, da coligação São Paulo para Frente, com os partidos MDB, PSDB, Cidadania, Avante, Patriota, União Brasil, Podemos, PP e Solidariedade. E também Ricardo Melão, do Partido Novo. Como vocês puderam notar, nós estamos aqui com 2 lugares vazios. Deveriam ser ocupados pelos candidatos Marcos Pontes, do PL, e Márcio França, do PSB. Os assessores dos 2 candidatos participaram da reunião que definiu os critérios desse debate. Confirmaram presença e apenas ontem, às vésperas da realização do debate, nos informaram que não viriam mais. O argumento apresentado por Marcos Pontes foi que houve conflito de agenda e Márcio França não justificou o motivo. Então agora sim, eu desejo boa noite a todos os candidatos. Sejam bem-vindos. Vamos começar, então, aqui a nossa rodada de discussão. Vou fazer o sorteio, então, do primeiro candidato que vai fazer a pergunta nesse debate. Janaína Pascoal, candidata, a primeira pergunta é sua. Para quem a senhora vai fazer a sua pergunta? Eu vou fazer a pergunta para o candidato Edson Aparecido. Vamos lá. Candidato Edson Aparecido, consultando o sistema do Tribunal Regional Eleitoral, eu verifico que o senhor já fez contratações da ordem de R$ 4.759.346 para a sua campanha. Eu gostaria de saber como o senhor vai gastar tudo isso em 40 dias de campanha. Bom, boa noite a todos, boa noite Eduardo, boa noite a todos os candidatos que aqui nos acompanham. Eu sou candidato a senador por São Paulo, para junto com o Rodrigo Garcia defendemos o nosso estado. Fui secretário da Saúde na nossa cidade de São Paulo, onde procuramos tratar toda a população durante a pandemia. São Paulo se transformou na capital mundial da vacina e também lá, por 2 anos seguidos, o SUS foi considerado o melhor serviço público da cidade. A lei eleitoral permite que os candidatos possam exatamente, através daquilo que se estabelece, receber os recursos, né, do fundo eleitoral para os gastos de campanha.
Óbvio que nós vamos gastar isso naquilo que é fundamental para que a gente possa chegar até o cidadão, levar as nossas propostas, poder debater com a sociedade civil, com prefeitos, com vereadores, com todos os segmentos da sociedade, aquilo que é mais importante para São Paulo. Eu espero ser senador para São Paulo para defender o nosso estado. São Paulo, sem dúvida nenhuma, ao longo de todos esses anos, foi a locomotiva do país e tem se transformado gradativamente no trem de carga do país. Mais de 716 bilhões de reais vão para Brasília e só voltam para São Paulo 47 bilhões. Eu vou propor a lei que vai exatamente fazer a divisão justa desse recurso para que boa parte dos impostos arrecadados por São Paulo fique no nosso estado. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a PTV pelo convite, a TV Fronteira. Para uma candidata que não tem nenhum segundo de TV, esse convite é fundamental, é precioso para que as pessoas saibam que Janaína Pascoal é candidata ao Senado Federal, que seu número é o 287 e que eu sou a única candidata que verdadeiramente deseja ser senadora, porque todos os demais vão utilizar o Senado como escada, como trampolim, para serem ministros de Estado, alguns inclusive já estão com os cargos prometidos, ou secretários de Estado nos governos que os apoiam. Eu sou uma candidata que não tem fundo eleitoral, que não tem apoio de nenhum presidenciável, que não conta com o apoio de nenhum candidato ao governo, mas que tem muita força e vontade de servir a este Estado e a este país. Os candidatos gastaram entre 1 milhão e 5 milhões. A minha campanha, 40 mil reais. Bom, eu tenho na minha campanha exatamente discutido o papel do senador, o que deve o senador de São Paulo fazer na nova legislatura. A nova legislatura no Senado Federal, em Brasília, vai primeiro discutir a revisão do Pacto Federativo, tão importante, construída lá na Constituição de 88, 34 anos depois, as atribuições da União, dos estados e dos municípios e o financiamento das ações públicas estão completamente defasados. E eu vou exatamente apresentar a lei que vai fazer a divisão justa dos recursos que São Paulo envia para Brasília e daquilo que volta. Essa é uma discussão absolutamente importante que o Senado Federal vai fazer. E eu tenho discutido isso ao longo da minha campanha. A outra coisa que nós vamos fazer é apresentar a proposta da lei da nova tabela SUS, para que o reajuste do SUS seja feito anualmente e que as santas casas, hospitais filantrópicos, não fiquem de pires na mão ao longo de todo o seu funcionamento pedindo recursos para a sociedade. Ok, candidatos, muito obrigado. Vou sortear mais um nome agora, tá? Para fazer a próxima pergunta. Vamos lá, então. O candidato sorteado, vou mostrar aqui para vocês, é o candidato Aldo Rebelo. Candidato, para quem o senhor dirige a sua pergunta? Candidata Janaína, que está aqui do meu lado. Ok, pode fazer, por favor. Janaína, boa noite aos telespectadores, boa noite aos candidatos. Janaína, eu fui ministro da Ciência e Tecnologia e sei que a Ciência e Tecnologia está em São Paulo. Os principais programas estão em São Paulo. O programa nuclear está em São Paulo, o programa espacial está em São Paulo. A mais importante empresa de tecnologia, a Embraer, está em São Paulo. Eu pergunto, o que é que você pensa para apoiar a ciência e a tecnologia no estado de São Paulo? Nós precisamos, para além de trazer mais recursos do governo federal para o estado de São Paulo, focar numa pesquisa, no desenvolvimento de tecnologia que tenha aplicação prática, capacitar as pessoas para a vida real. Hoje, nós temos um sistema de ensino onde muito se fala da tecnologia e pouco se fala do conteúdo. Então, nós precisamos trazer esses recursos para desenvolver. São José dos Campos hoje é um exemplo, né? Então, eu realmente entendo que nós temos esse potencial. Mas eu aproveitaria esse espaço para indagar ao candidato Aldo, que foi ministro de 4 pastas do governo Lula e Dilma, se na condição de ministro ele não percebeu os desvios que foram realizados pelo governo do PT, pelos governos do PT, desvios esses que impactaram com certeza a educação, a saúde, a segurança pública e, obviamente, a ciência e a tecnologia. Essa pergunta é importante na medida em que o papel de um senador é fiscalizar o executivo.
Se o candidato, como ministro, não teve condições de perceber o que estava acontecendo no seu entorno, eu indago, terá condições de fiscalizar um eventual governo Lula na condição de senador? Eu acho que a Janaína não entende qual é a função de um ministro e qual é a função do senador. A função do senador é fiscalizar. A função do ministro é executar. Eu fui ministro de 4 pastas, Janaínas. Não respondo a nenhum processo no Supremo Tribunal Federal. Nunca foi aberta uma investigação contra mim. Nunca tive uma conta minha rejeitada no Tribunal de Contas da União. Agora você apoiou governos que estão aí também envolvidos numa série de escândalos. O atual governo, inclusive, no Ministério da Saúde e em outras áreas. Se eu for eleito senador, a minha função vai ser fiscalizar e não executar o orçamento, como infelizmente é o que está acontecendo com o atual Congresso. E a crise da ciência e tecnologia no Brasil é o que explica a ausência do Marcos Pontes, porque nunca o orçamento de ciência e tecnologia no Brasil esteve tão rebaixado como no atual governo, do qual ele foi ministro. Um verdadeiro líder não rouba e não deixa roubar. Não é possível dizer que se passa um governo inteiro onde ocorrem desvios bilionários e não se faz nada a respeito. O fato de não ter um inquérito, não ter um processo, não significa que não tenha sido conivente com o que aconteceu. E digo mais, na condição de ministro da Defesa, teria o dever de defender o Estado brasileiro da sangria que foi feita, remetendo recursos do povo brasileiro para as ditaduras de esquerda amigas, para a construção de obras faraônicas que nós não temos aqui. Obras em Cuba, obras na Venezuela, Nicarágua, Angola. Onde é que estava o nosso ministro da Defesa quando tudo isso aconteceu? Janaína. Ok, a gente já encerrou essa rodada. O senhor, estamos encerrando aqui então, que já foi a tréplica, tá ok? Nós vamos seguir para a próxima rodada então aqui, sorteando o próximo candidato a fazer pergunta no nosso debate. O próximo candidato sorteado, vou mostrar aqui para vocês, é Ricardo Melão. E, candidato, o senhor só pode fazer a pergunta agora para o candidato Aldo, para não quebrar a sequência aqui do nosso debate, ok? Por favor. Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, boa noite a todos os candidatos. Parabenizo-os pela presença, afinal, nem todos os candidatos compareceram aqui ou tiveram coragem, não sei se por prepotência ou simplesmente por covardia, não estiveram presentes nesse debate para mostrar suas ideias. Aldo, eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Você que sempre teve uma formação em partidos de esquerda, pertenceu a ministérios de partidos de esquerda, já declarou que o agro é a porta da nova revolução industrial. Como você se sente vendo o ex-presidiário Lula dizendo que o agro é fascista? Ô, Ricardo, muito obrigado pela pergunta, mas eu só queria esclarecer aos telespectadores que no Ministério da Defesa eu não construí nenhuma obra fora do país. Tudo que eu fiz no Ministério da Defesa, com o apoio e o respeito dos militares, foi dentro do Brasil. Eu fui ministro do presidente Lula, fui ministro da presidente Dilma, fui líder do governo, mas sempre tive uma relação muito boa com todos os partidos, inclusive quando fui líder da oposição no governo do presidente Fernando Henrique. Porque eu acho que acima do interesse partidário, acima das disputas ideológicas, está o interesse nacional, porque os problemas unem o Brasil. Quando os problemas aparecem, custo de vida, violência, aparece para todo mundo, independentemente da sua ideologia. O assaltante não pergunta em que partido você votou. O preço do arroz não pergunta em que partido você votou. Por essa razão, a minha vida política sempre foi pautada pelo interesse nacional. Fui relator do Código Florestal, unindo o país em torno da defesa da agricultura, da pecuária, da agroindústria do Brasil, mesmo estando num governo que tinha as suas diferenças com a agricultura e com a pecuária. Portanto, o que eu pretendo no Senado é defender os interesses do Brasil, os interesses nacionais, que é o interesse público. Olha, é lamentável ouvir de um ex-presidiário que o nosso agro, que carrega o Brasil nas costas, e mesmo em tempos de crise, o nosso agro tem tido grandes índices, né, de crescimento, ajuda, gera emprego, é responsável por 27% do nosso PIB, que preserva 4 Franças diárias,
verdes, contrariando aí o que muita gente diz, que o nosso agro apenas devasta, que o nosso agro é contra o meio ambiente. É muito triste a gente poder ouvir de um ex-presidiário que o nosso agro, que tanto carrega o Brasil, que alimenta tantas famílias, e que é responsável, por ser o celeiro do mundo. O Brasil tem essa vocação. 1/4 da população precisará dos alimentos, serão produzidos aqui pelo nosso agro. Então é lamentável a declaração desse ex-presidiário que não tem moral para falar de um setor tão importante que emprega tanta gente no Brasil. O que eu posso dizer, Ricardo, é que tenho a honra e o orgulho de contar com o apoio de lideranças importantes da agricultura e da agroindústria em São Paulo. Inclusive o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que lidera um grande grupo de agricultores, de gente ligada à agricultura de São Paulo, em apoio à minha candidatura. E fazem isso em reconhecimento ao trabalho que eu fiz como relator da Lei de Biossegurança, que permitiu a pesquisa com organismos geneticamente modificados no Brasil, que permitiu a pesquisa com célula-tronco, que fez um código florestal que é reconhecido no mundo inteiro como a lei mais rigorosa para proteger o meio ambiente, para proteger a agricultura e a produção de alimentos no Brasil. O que eu posso dizer é que a minha visão da agricultura e da agroindústria no Brasil é uma visão de que é uma atividade de interesse nacional e que tem que ser protegida pelo poder público. Ok, então, nessa última rodada, candidato Edson Aparecido, o senhor precisa necessariamente fazer pergunta para o candidato Ricardo Melão. Bom, eu fui secretário de saúde na cidade de São Paulo. Durante a pandemia, nós fizemos, junto com os profissionais de saúde, todo um imenso trabalho para poder salvar vidas na nossa cidade. Abrimos 10 novos hospitais, 20 novas UPAs, contratamos mais de 10 mil novos profissionais para exatamente fazer o tratamento das pessoas. Candidato, eu queria saber o que você pensa a respeito da postura do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. Olha, candidato Edson Aparecido, eu sinto que Bolsonaro errou muito, principalmente na questão da vacina. Quando você discute se é um método mais eficiente, o tal do fique em casa, a economia a gente vê depois, ou simplesmente se havia um outro método que o mundo ainda não havia testado, para conter a proliferação desta epidemia do vírus, é uma questão ali que ele poderia levantar, debater agora. A partir do momento que se encontra a solução, que é a vacina, que está sendo testada, experimentada e que realmente provou que era eficaz para conter a proliferação da pandemia, na minha opinião, ele errou muito e não ter se adiantado nesse aspecto, sendo que foi procurado diversas vezes para poder adquirir a vacina, mesmo quando teve a iniciativa aqui pelo Butantan, que é uma instituição centenária, que infelizmente tivemos um governador que fez uso marqueteiro de uma instituição séria, mas que tinha ali a possibilidade da compra de uma vacina que era possível de ser reproduzida aqui no Brasil, envasada. Infelizmente houve um boicote também. Então isso para mim foi triste, condeno por essa parte. O candidato Marcos Pontes, que fugiu a esse debate, foi ministro de Ciência e Tecnologia do país. Indicou ao Ministério da Saúde que fosse utilizado um vermífugo, um remédio para verme, para combater a pandemia. Além disso, cortou no orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia 87% do seu orçamento. Enquanto todos nós aqui em São Paulo lutávamos para aumentar os leitos de UTI, os leitos de enfermaria, vacinar a população, nós não recebemos durante a pandemia qualquer manifestação de solidariedade e de auxílio por parte do ministro Marcos Pontes. Nenhuma ligação sequer. Ele agora, depois de tudo isso, de ter abandonado um estado como o nosso, que foi o epicentro da pandemia, no início dela, vem a São Paulo buscar o voto dos paulistas. Isso é absolutamente incoerente, uma postura absolutamente irresponsável. Olha, candidato Edson, eu entendo também que o governo Bolsonaro teve uma preocupação com aquelas pessoas, ainda mais considerando a realidade do Brasil, na questão econômica, Sabe que também é muito difícil, principalmente para quem vive em comunidades, para ficar em casa.
acabam aglomerando muito mais lá do que na rua. A realidade do Brasil era muito difícil mesmo para você promover o isolamento. E nós tivemos um governador aqui que adotou medidas muito exageradas, se formos considerar o estado inteiro, né? Regiões ali que não havia um caso e que tiveram seus comércios fechados, gerando ali desemprego e uma série de outros malefícios econômicos que prejudicaram muito aquela população. Agora, de fato, né, você trocar o investimento na vacina, que é uma solução viável, uma solução que vinha surgindo, que vinha apresentando resultados por gastar aí rios de dinheiro público com medicamentos não cientificamente comprovados que produziam efeitos contra o Covid, realmente é um desperdício de dinheiro público e é lamentável isso. Ok, candidato, encerramos aqui, portanto, o primeiro bloco do nosso debate com os candidatos a Senado por São Paulo. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho tem mais debate. Continue ligado. A EPTV e a TV Fronteira realizam um debate com os candidatos ao Senado. Um momento importante para você definir o seu voto com consciência. O debate também está sendo transmitido no G1. Lembrando que 2 dos candidatos convidados nos informaram apenas ontem, bem no fim do dia, que não iriam mais comparecer. Márcio França, do PSB, e Marcos Pontes, do PL. Vamos ver então como é que vai ser a dinâmica desse bloco. A ordem que cada candidato vai perguntar será definida por sorteio. Ele escolhe quem vai responder, desde que o candidato não tenha sido ainda selecionado. O tema da pergunta vai ser definido também por sorteio. Os tempos são os mesmos: 30 segundos de pergunta, 1 minuto e meio de resposta, depois 1 minuto para réplica e outro minuto para a tréplica. Vou sortear então o primeiro que vai fazer a pergunta nesse bloco, ok? Vamos lá então. O primeiro candidato a fazer a pergunta é o candidato Ricardo Melão. Vou sortear também o tema para essa pergunta. O primeiro tema é segurança. Para quem o senhor dirige essa pergunta, candidato? Eu queria dirigir essa pergunta para a deputada Janaína Pascoal. Ok, por favor. Deputada Janaína, tivemos uma política implantada nesse governo, o qual nós dois fiscalizamos, que é a política de body cams, né? Que, enfim, os policiais, né, têm usado essa tecnologia para poder se resguardar de possíveis crimes ou acusações, inclusive, né, ter a sua segurança e a segurança da pessoa que está sendo abordada numa ação policial. Qual que é a sua opinião sobre essa política adotada pelo governo atual? O perigo é transformar o policial em réu. Independentemente das câmeras, o perigo é esse, porque muitas vezes a câmera ela foca só para a dianteira e você não tem o todo do que está acontecendo. E, em regra, utiliza-se qualquer indício contra o policial. Hoje nós vivemos um regime aqui no estado de São Paulo em que primeiro se afasta o policial para depois se analisar o que foi que aconteceu. Punindo injustamente aquele homem, mas prejudicando injustamente a segurança pública no estado e jogando na lata do lixo todo o investimento que foi feito naquele profissional. Nós vivemos uma situação muito grave na segurança pública, não é só esse fator de perseguir os policiais, é um conjunto de situações. E eu aproveito para colocar aqui um tema que é da competência do Senado, que é a fiscalização do Supremo Tribunal Federal. As decisões do Supremo de anular, em sede de embargos de declaração, toda a Operação Lava Jato, não estou falando apenas das condenações do ex-presidente Lula, é toda a Operação Lava Jato. Esse tipo de atuação da STF é criminógeno. O que é ser criminógeno? Gera crime. Porque a pessoa que está na ponta passa a sentir que esse é um país onde tudo pode. Então nós precisamos começar a corrigir de cima para baixo. Senadores firmes, fortes, para investigar os excessos do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, deputada Janaína Pascoal. Aproveitando que a senhora tocou no tema do Supremo Tribunal Federal, eu já quero colocar aqui o compromisso
de que assim que chegar no Senado, se eleito for escolhido pela população paulista, vou retomar e assinar a CPI da Lava Toga, que vai investigar os abusos e o ativismo judicial, né, o ativismo político do Supremo Tribunal Federal e outras cortes. Já assumo esse compromisso e gostaria também de saber se a senhora pode assumir esse compromisso aqui diante das câmeras e diante da população paulista. No início do meu mandato como deputado estadual, em 2019, eu fui a Brasília apoiar um grupo corajoso de senadores, que era o Muda Senado. Eu me reuni com eles para levar força para eles, que estavam sendo ali pressionados pelos próprios pares. Na oportunidade, eu levei um pedido de impeachment do ministro Toffoli, por ter instalado de ofício o tal inquérito do fim do mundo e distribuído a revelia das regras ao ministro Alexandre de Moraes. Fiz esse pedido ao lado do MP Pro Sociedade. Nós fizemos aquela reunião, havia um fortalecimento, mas o presidente da República pressionou os senadores a tirarem as assinaturas. Então eu gostaria de ter aqui o candidato do presidente para saber se ele assina. Eu já assinei, assinarei e vamos colocar um presidente independente no Senado para fazer o que precisa ser feito. Ok, muito obrigado. Então, encerramos essa primeira rodada aqui desse bloco. Vou sortear o próximo candidato que vai fazer a pergunta aqui. Vamos lá? Próximo candidato, na verdade seria, né? Porque, infelizmente, ele foi convidado, mas desmarcou, não está presente o candidato Marcos Pontes, que faria a próxima pergunta. Então, vamos sortear um outro nome. Candidata Janaína Pascoal é quem vai fazer a próxima pergunta nesse segundo bloco aqui do nosso debate. E o tema, candidata, vou sortear aqui também. O tema é saúde. Para quem a senhora faz a sua pergunta? Eu pergunto para o candidato Edson Aparecido. Ok. Candidato Edson Aparecido, eu integrei a CPI das OS na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e nós interrogamos o senhor Cleudson Garcia Montali, condenado a mais de 100 anos de prisão. Posteriormente, na Operação Raio X, descobriram um desvio de mais de 500 milhões na saúde do Estado de São Paulo, com grave impacto na Baixada Santista, por força da utilização de uma OS chamada Irmandade Pacaembu. Até prostituta foi paga. O senhor pode falar um pouquinho sobre essa operação? Olha, candidata, você devia fazer essa pergunta para o Márcio França, né? Ele conhece bem essa operação que aconteceu nas OS. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, enquanto eu fui secretário de saúde, nós, sem dúvida nenhuma, tivemos um trabalho muito importante com as organizações sociais. Foi graças a essa parceria, que foi uma lei aprovada lá atrás, com o governo Mário Covas, eu era deputado estadual na época, que se permitiu trazer a experiência de organizações sociais sérias na parceria de administrar a saúde pública. Mas o mais importante que nós precisamos é, sem dúvida nenhuma, mudar a tabela do SUS. Criar uma lei que vai estabelecer o reajuste anual dos repasses do SUS para estados e municípios. A tabela o SUS foi congelada, a sua tabela, lá em 2008, no governo do PT. E o governo atual não mudou a sua tabela, né? Santas casas e hospitais filantrópicos e o SUS vivem de pires na mão, pedindo recursos para a sociedade para poder atender a população. Trazer mais recursos para a saúde, esse sim é um papel que o senador vai ter que ter lá em Brasília, né? Estabelecemos a obrigatoriedade de que o governo federal faça o reajuste de repasses para o SUS. Foi o SUS que salvou o Brasil durante a pandemia. Foi todo o esforço dos profissionais de saúde no enfrentamento dessa doença terrível. O mais importante vai ser lá em Brasília, estabelecemos uma nova lei que obrigue o governo a reajustar o repasse do SUS todos os anos. Faço aqui uma crítica respeitosa à gestão do senhor na pasta aqui municipal e também a pasta estadual da saúde por força das filas. Seria possível otimizar as filas, talvez até criando um grupo de médicos a analisarem os exames, liberando quem não precisa ficar naquela fila para passar por consulta. Fiz a sugestão aos secretários, não fui ouvida, mas espero que o próximo governador implemente, seja ele quem for, né? Não importa, eu vou de novo tentar. Agora, esta operação aqui, Operação Raio X, foi feita pela Polícia Civil e identificou esses desvios, 500 milhões, envolvendo Cláudio França, o médico Cláudio França, irmão de Márcio França.
Nas redes sociais eu venho indagando ao candidato Márcio França sobre esta operação aqui. Talvez por isso hoje ele não esteja presente, porque ele não faz nenhum comentário, ele não explica o que precisa ser explicado. Vamos dar foro privilegiado a ele? Os recursos na saúde são, sem dúvida nenhuma, os recursos mais sagrados na administração pública. Para se ter uma ideia, só na cidade de São Paulo, 7,5 milhões de pessoas dependem de uma porta pública, de uma UBS, de uma UPA, para o seu atendimento. E isso é fundamental, nós darmos o melhor atendimento à população. Lá, inclusive, nós fizemos um esforço muito grande, logo após a pandemia, nos nossos hospitais dias e nos nossos principais hospitais, como eu disse aqui, nós abrimos 10 hospitais durante a pandemia, nós fizemos um esforço para reduzir exatamente aquelas filas que foram criadas durante aquele período. Nós não podíamos fazer as cirurgias de média e de alta complexidade, mas logo depois que nós conseguimos vacinar toda a população, a pandemia entrou sob controle e iniciamos esse trabalho muito importante, sobretudo na área da oncologia, né, das novas consultas, dos novos exames e da fila de cirurgias que se reduziu muito. Ok, obrigado então aos candidatos. Vamos seguir para a próxima pergunta. Quem faz a próxima pergunta é o candidato Edson Aparecido, necessariamente para o candidato Aldo Rebelo, tá? Para não comprometer a sequência aqui do nosso debate. E o tema é trabalho e renda. Por gentileza, candidato, sua pergunta. Bom, Aldo, nesse período que nós temos agora, inclusive do pós-pandemia, deve haver um esforço gigantesco por parte do poder público e é evidente também que em Brasília, para que a gente possa retomar a renda, o trabalho das pessoas. A pandemia vai estabelecer um novo patamar de disputa entre os países. China e Índia não vão ocupar mais o papel que tinham. E, sem dúvida nenhuma, um estado como o nosso, São Paulo, pode ocupar um papel preponderante na disputa global por uma economia e por uma geração de emprego. O que você acha a respeito disso? Edson, só há um caminho para São Paulo e o Brasil recuperarem o trabalho e a renda. É o país voltar a crescer. São Paulo voltar a crescer, voltar a se reindustrializar, porque quando o Brasil se desindustrializa, ele não se desindustrializa no sertão da Bahia, porque não tem indústria. O Brasil se desindustrializa em São Paulo. Quando a Ford fecha 3 fábricas, fecha uma em Taubaté, fecha uma em São Bernardo e fecha outra na capital. Quando a Cobrasma fecha, ela fecha em Osasco. Então, o Brasil precisa se reindustrializar, porque São Paulo precisa voltar a ser a terra da esperança. Quando os italianos vinham nos anos 30 trabalhar na Matarazzo, quando os nordestinos vinham trabalhar nas montadoras, hoje São Paulo não oferece mais essa expectativa. E acho que o senador de São Paulo tem a obrigação não apenas de conhecer esse problema do desemprego, da falta de renda, mas também de conhecer as soluções, porque os problemas são visíveis, as soluções é que às vezes não aparecem. E a única solução possível é o esforço para fazer o Brasil voltar a crescer, para reindustrializar São Paulo, para ter políticas públicas que protejam a produção, que protejam o emprego, que protejam os impostos e que protejam as divisas que o mundo da produção de São Paulo pode oferecer ao São Paulo e oferecer ao Brasil. No âmbito federal, sem dúvida nenhuma, o Aldo tem razão. No âmbito de São Paulo, o esforço que o governador Rodrigo Garcia tem feito é exatamente do Estado ser um indutor no desenvolvimento da economia. Nós aqui em São Paulo, o agronegócio é o segundo agronegócio mais produtivo no país, embora a gente tenha 5 vezes menos a área do Mato Grosso. Nós estamos nas 5 linhas de metrô que hoje estão sendo construídas em São Paulo, mais de 19 mil trabalhadores trabalhando nessas linhas de metrô. Hoje estão sendo construídos, para você ter uma ideia, 11 mil quilômetros nas estradas paulistas, enquanto o governo federal constrói 5 mil quilômetros em todo o país. Então, o Estado de São Paulo, pela sua pujança, pela sua economia, se for bem conduzido, se for bem dirigido, como hoje está, nós podemos, sem dúvida nenhuma, ser um indutor do desenvolvimento, seja na geração de emprego, na produção de tecnologia e seja na área do agronegócio. Vocês vejam o mal que o Márcio França e o Marcos Pontes fazem ao se ausentar desse debate.
O Senado é uma casa de debate. E se o candidato não tem coragem de aparecer num debate promovido por uma instituição de respeito, com os colegas que são candidatos, vão debater o que no Senado? Algumas perguntas que precisavam ser feitas a eles. O que é que o Marcos Pontes fez, por exemplo, para aumentar o investimento em ciência e tecnologia no país? Não fez, porque foram os piores investimentos da história do Ministério na gestão dele. O seu Márcio França foi secretário de Ciência e Tecnologia no estado de São Paulo. O que é que ele pensa sobre esse assunto? Correram do debate, por quê? A conversa de que tinha incompatibilidade de agenda, ninguém tem agenda a uma hora dessa, tá certo? Confirmaram durante uma semana, na vésperas, não sei por que saíram e, naturalmente, deveriam estar aqui para explicar para o eleitor e para o povo de São Paulo o que pensam sobre temas de interesse do Estado e de interesse do país. Ok, vamos para a última rodada. O candidato Aldo Rebelo foi o único que não perguntou, então a pergunta é do senhor nesse momento, tá? E precisa ser, claro, para o candidato Ricardo Melão, que é o único que não respondeu ainda nesse bloco. O tema que a gente vai... deixa eu dar uma mexidinha aqui, né? Para escolher um tema. Olha lá. O tema da sua pergunta é lazer e cultura. Prezado Ricardo Melão, lazer e cultura num estado como São Paulo tem um papel não só importante na renda, no emprego, no trabalho. São Paulo é o maior destino cultural do país. Aqui nós recebemos turistas, recebemos gente de todo o Brasil para a cultura de São Paulo. O que é que você pensa para dinamizar e ampliar a atividade cultural no nosso estado? Olha, candidato Aldo, eu entendo que a cultura tem uma importância muito grande, não só como complemento, né, toda a questão do ensino, da educação. A cultura desenvolve um papel muito bacana, incutindo valores, né, incutindo atividades. Isso é muito importante, a gente tem que ter um olhar muito estratégico, porque é um setor também que tem uma importância econômica. São 5 milhões de pessoas empregadas em São Paulo na área cultural. E a gente tem riquezas culturais, não apenas a nossa capital, né, quando a gente fala da Sala São Paulo, quando a gente fala da Pinacoteca, que são geridas com parcerias com a iniciativa privada, que quando são bem feitas, bem fiscalizadas, preservam esse patrimônio cultural e também o transformam numa ponte para trazer, né, um atrativo para trazer pessoas de fora e fomentar o turismo, como foi bem colocado aqui. Mas me preocupo também da gente poder desenvolver essas parcerias e facilitar em outras cidades menores, que também têm um patrimônio cultural fantástico pelo interior de São Paulo, pelo litoral, e que poderiam ser aproveitadas nesse sentido, desenvolvendo mais parcerias com a iniciativa privada, com os comerciantes locais. Então, eu entendo que o desenvolvimento da atividade cultural não só é feito pelo poder público. Não, ela tem muito do privado, que pode fazer isso com competência, gerar lucro, tornar a atividade sustentável, atrair turismo e preservar o nosso patrimônio cultural. Eu, de fato, também considero que o setor privado tem uma responsabilidade nesse plano. Embora muitas vezes o setor privado use recursos públicos através da lei de incentivo, principalmente grandes empresas, já que o pequeno produtor cultural muitas vezes não tem o apoio técnico e jurídico para fazer projetos e aprovar nessas leis de incentivo, tanto as do Estado quanto as leis nacionais. O que eu penso é que é preciso democratizar, horizontalizar, não ter apenas um destino, nenhuma atividade turística nas metrópoles. As cidades do interior, como por exemplo Olímpia, tinha um festival do folclore que tinha repercussão internacional. E acho que o Senado tem que buscar o apoio junto ao governo federal para dinamizar e horizontalizar o apoio e incentivo às atividades culturais no nosso estado. Olha, candidato Aldo, você tocou num ponto muito relevante aí, né? A falta de estrutura, de preparo técnico, daquelas pequenos projetos relacionados à área cultural que precisariam mais desses incentivos. Infelizmente, com a Lei Rouanet, com a forma como os projetos têm sido escolhidos e selecionados, tem sido muito prejudicado. Não dá mais, gente, para a gente ver uma lei de incentivo à cultura como essa, em vez de estar incentivando os pequenos projetos, está bancando o show de Daniela Mercury, bancando o show de outros artistas de renome, que tem todas as condições de captar esse recurso no próprio mercado.
eles vendem, né, vendiam discos, né, hoje em dia agora é tudo Spotify, mas são pessoas que têm total condição. Não dá para ver esse dinheiro indo para essas pessoas e não para aqueles que mais precisam nesse sentido e que poderiam desenvolver atividades culturais, dar um início ali no seu projeto e poder fazer crescê-lo, até não depender mais desse tipo de incentivo. Fechamos então esse bloco com temas definidos. Vamos dar mais uma pausa no debate e voltamos daqui a pouco com mais uma rodada de perguntas aí com tema livre. Continue ligado, até já. Estamos a uma semana das eleições, está perto, hein, gente? A IPTV e a TV Fronteira estão juntas na missão de te ajudar a escolher o futuro senador de São Paulo. Um mandato de 8 anos. O debate também está sendo transmitido pelo G1 da sua região, o G1 Nacional e também na Globo.com. Nós convidamos para estar com a gente aqui, essa noite, os candidatos com representatividade legal e melhor posicionados na pesquisa IPEC, contratada pela Rede Globo. Estão ausentes, infelizmente, os candidatos Marcos Pontes, do PL, e Márcio França, do PSB. Reforçando que os dois nos informaram ontem, no fim do dia, que não iriam mais participar. Veja como vai ser a dinâmica do debate nesse bloco. Agora voltamos a ter tema livre no debate entre os candidatos. Mas nesse bloco, o sorteio define quem pergunta e também quem responde. A dinâmica é a mesma: 30 segundos para pergunta, 1 minuto e meio para resposta, réplica e tréplica de 1 minuto cada. Sorteio duplo então, né? Vamos começar, fazer o primeiro aqui, ó. Primeiro candidato a fazer a pergunta, Márcio França, que infelizmente foi convidado, né, mas não compareceu ao debate de hoje. Então, vou sortear o próximo nome aqui. O próximo nome é Aldo Rebelo. Então, o candidato Aldo Rebelo faz a pergunta. E vou sortear agora, nesse outro pote aqui, quem responde a essa pergunta. Também saiu aqui o candidato Márcio França, que não está participando do nosso debate. Próximo nome. Ricardo Melão. Responde a sua pergunta, candidato Aldo. Por favor. Ricardo, eu fui ministro do Esporte e fiz a minha maior obra aqui no estado de São Paulo, um centro paralímpico, lá na cidade de São Paulo. Criei a diretoria de futebol feminino no Ministério e ajudei a preparar as Olimpíadas e a Copa do Mundo durante 4 anos em que fui ministro. Criei o programa Brasil Medalhas. Quais são as suas ideias para a prática do esporte no Brasil, no Senado? Olha, candidato Aldo Rebelo, eu quando trabalhei, no início da minha carreira, né, quando estava ainda na Faculdade de Direito, tive a oportunidade de ser supervisor de esportes e lazer na subprefeitura da Casa Verde em São Paulo, lidando com bairros como a Casa Verde, Limão, Cachoeirinha. Foi uma experiência fantástica. Eu pude ver o quanto o esporte é interessante, é importante no desenvolvimento da educação daquelas crianças, na introjeção de valores que muitas vezes, infelizmente, pelo ambiente em que se vive, isso não é realizado, o quanto ele ajuda, né, no senso coletivo, no respeito de um com o outro, né, na boa competitividade, no respeito às regras. E entendo que o esporte é essencial. Eu acredito que nós poderíamos desenvolver diversas outras iniciativas, em parcerias também com a iniciativa privada. E uma coisa que eu questiono muito, candidato Aldo, né? A gente fala do Bolsa Atleta, que é muito importante, ajuda muitos jovens que infelizmente não têm condições de praticar a sua atividade esportiva, né, como existe, né, em outros países, como os Estados Unidos, onde isso é muito valorizado nas universidades, mas aqui no Brasil, infelizmente, isso não acontece. O Bolsa Atleta custa R$1.000 por mês. E eu me questiono muito, Aldo, como que a gente, né, enxerga uma realidade dessas e tem coragem de utilizar um fundão, né, que hoje está custando 4 bilhões, quase 5 bilhões de reais, 4,8, 4,9 bilhões de reais, para gastar em santinho em campanha política. Quantas pessoas poderiam ser ajudadas com essa bolsa se esse valor fosse revertido para isso? Olha, o Márcio França e o Marcos Pontes devem estar em casa acompanhando pela televisão
e se encolhendo na cadeira toda vez que os nomes são citados aqui, porque deviam estar aqui para responder sobre esses temas. E, na verdade, o grande equívoco que aconteceu, entre outros, nesse governo, foi a extinção do Ministério do Esporte. O presidente Bolsonaro extinguiu o Ministério do Esporte, não economizou nada porque os cargos permaneceram lá, apenas diminuiu a importância do tema esporte, o esporte como lazer, o esporte como educação, o esporte como cultura, o esporte de alto rendimento. Tudo isso foi desvalorizado porque o Ministério foi extinto e o assunto sequer é comentado no Executivo. O que eu quero dizer é que vou defender que o Ministério do Esporte volte a ter a presença e a importância na agenda do país, porque é um tema de grande relevo e importância para a sociedade. Complementando, candidato Aldo, aproveitando que eu já iniciei a falar do fundão, que eu não uso, não uso um centavo desse dinheiro. Aliás, como deputado estadual, eu fui o único deputado da história que vai terminar o mandato sem pedir R$1 de reembolso pelas despesas do meu mandato. Despesas como gasolina, transporte, entre outras coisas. Agora, quando nós falamos de fundão, você citou os dois candidatos que não compareceram aqui, eu acho que é um desrespeito com o eleitor, inclusive, que está bancando a campanha deles. Porque um deles, por exemplo, a campanha já tem mais de R$6 milhões de dinheiro público sendo gasto. E ele não vem nem aqui, num debate, numa rede tão importante com o público do interior, isso é um desrespeito. O outro, R$4 milhões. Então, imagina só, os eleitores bancam a campanha deles, deixam de financiar iniciativas esportivas, que seriam importantes, a atividade do lazer, para tirar jovens da criminalidade, e eles nem se dão respeito de vir aqui explicar quais são suas propostas para o eleitor. Sendo que o eleitor está bancando a campanha deles. Até o eleitor que nem quer ver eles naquele Senado está fazendo isso. Isso é um absurdo. Vamos sortear, então, o próximo candidato a fazer a pergunta e também o candidato que vai responder a esse próximo questionamento. O candidato sorteado, Ricardo Melão. E candidato, o senhor vai fazer a pergunta para o candidato Edson Aparecido. Candidato Edson Aparecido, existe uma pauta que está parada ali no Congresso Nacional há muito tempo, que é a PEC que permite a prisão em segunda instância. Hoje a gente sabe que quando o criminoso é pobre, por não ter condições de recorrer, ele acaba indo para a cadeia imediatamente. O criminoso rico, que infelizmente é aquele que comete atos de corrupção, entre uma série de outros crimes de colarinho branco, contrata um bom advogado, tem dinheiro, recorre com mais de 30 possibilidades de recurso e acaba não sendo preso nunca. Quando transita em julgado até as últimas instâncias, ele praticamente já está em idade avançada. Eu queria saber o que você pensa a respeito dessa PEC. O senhor vai apoiá-la? Eu sou favorável à prisão em segunda instância, mas acho também que essa polarização, essa radicalização que tem no país, nada nos ajudou, nada nos ajudou. Os problemas concretos da população não são tratados. A saúde, a educação, o emprego, as estradas, o agronegócio ficam sempre relegadas a um segundo plano. E nós daqui a uma semana teremos uma eleição muito importante. A eleição para governador de São Paulo e a eleição para senador de São Paulo, que vão ter o papel de defender o nosso Estado. O governador Rodrigo Garcia tem feito esse trabalho aqui ao lado de prefeitos, ao lado de vereadores, procurando exatamente, num planejamento adequado, incentivar e ajudar os municípios. Eu espero, se Deus quiser, ser senador para São Paulo para defender o nosso Estado lá em Brasília, para que a gente possa fazer com que os impostos que saem dos paulistas, 41% de tudo que se arrecada no país sai de São Paulo. São Paulo é 33% do PIB do Brasil, E não pode ser tratado com a injustiça que tem sido tratada. Por isso é fundamental que a gente faça a revisão do Pacto Federativo, que fique em São Paulo uma quantidade maior de recursos para que a gente possa zerar o déficit de habitação que nós temos em São Paulo, de mais de 1 milhão de pessoas que dependem disso, que a gente possa dar uma saúde de qualidade à nossa população, um ensino técnico para o nosso jovem. É isso que deve ser a preocupação do governo e é isso que deve ser a preocupação do senador. Caro eleitor paulista, eu já assumo aqui o meu compromisso que, se eleito senador, eu vou abraçar esse projeto e farei de tudo para que ele seja pautado e aprovado. Darei toda a minha contribuição. Não dá mais para o Brasil
em relação aos outros países do mundo, ficar tão para trás nesse tema. A grande maioria dos países, inclusive, a pessoa, uma vez julgada e condenada, ela recorre na segunda instância presa. Aqui no Brasil, não. Ele recorre ad eterno, se ele tiver condições para isso. Ele não é preso quando é condenado pela primeira vez, não é preso quando é condenado pela segunda vez, pode recorrer aos outros tribunais e aí fica a vida inteira e acaba não sendo preso. É isso que gera impunidade e aquela frase triste que, infelizmente, reflete muito a verdade de quem é rico e é criminoso não vai para a cadeia. Então, vou apoiar esse projeto para acabar com a impunidade, para dar o exemplo e diminuir a criminalidade no Brasil, que eu acho que esse projeto será muito importante nesse sentido. Eu acredito que talvez a gente tenha uma matéria jurídica mais importante para tratar no Senado, que é o endurecimento do Código Penal. O esforço que é feito pelo governo de São Paulo, e aqui nós fizemos ao longo de todos esses anos, São Paulo era o quinto estado mais violento do país há 25 anos atrás. Hoje nós temos índices melhores do que os Estados Unidos, melhores do que Nova York, né? 6 homicídios para cada 100 mil habitantes. É evidente que ainda temos um enorme problema, mas tudo aquilo que é feito pelo governo, tudo aquilo que é feito pelas polícias, né? Seja a polícia militar, a polícia civil, logo é desfeito por conta de um Código Penal absolutamente defasado, ultrapassado e escrito lá atrás, há mais de 40 anos. Nós precisamos mudar o Código Penal brasileiro, um endurecimento, sermos contra a chamada saidinha, para que na hora que a polícia cumpra o seu papel de colocar o bandido da cadeia, a justiça não solte esse mesmo bandido. Muito obrigado, candidatos. Próximo sorteio, então. Quem faz a próxima pergunta é a candidata Janaína Pascoal e necessariamente tem que ser para o candidato Aldo, para a sequência aí do nosso bloco, tá? Por gentileza, candidata. Candidato Aldo, em 2018, o ministro Moro, então ministro da Justiça, ofereceu ajuda ao então governador Márcio França. Ele disse que a União poderia transferir os chefes das facções criminosas presos aqui no estado de São Paulo para presídios federais. O governador rejeitou. A seu ver, qual o impacto de uma decisão dessa na segurança pública e, se fosse senador, o senhor interferiria nessa situação? Claro que sim, porque você tem que isolar e quanto mais distante do ambiente onde ele comete o crime, melhor, os chefes do crime organizado. Acho que depois essa providência terminou sendo adotada com repercussões positivas. Eu creio que o crime organizado, que tem a sua cabeça em poucos presidiários, pode ter exatamente essa política de transferência para áreas remotas, onde fiquem completamente distantes de qualquer influência, porque aqui no interior de São Paulo, o que se sabe, o que se vê, é que quando os chefes do crime organizado ficam em presídios do Estado, eles ficam próximos e mantendo algum tipo de comunicação, inclusive com os seus capatazes, com aqueles que cumprem os seus mandos e executam as suas ordens. Então eu acho que o governo federal e o governo do Estado deveria apoiar, deve sim remover e isolar nas áreas mais distantes e com o menor contato possível com as bases do crime, esses responsáveis pelas facções que coordenam o crime organizado no nosso país. Se os dois candidatos ausentes não tivessem fugido da discussão, nós poderíamos ouvir a explicação do candidato Márcio França, ex-governador aqui de São Paulo, sobre essa recusa de preciosa ajuda do Ministério da Justiça. Depois, essa medida foi tomada, mas ele já não era governador. Então, seria importante que ele explicasse por que ele não quis trabalhar pela desarticulação do crime organizado no estado de São Paulo. Para enfrentar a criminalidade organizada, tem que se ter consciência de que hoje já não há mais criminalidades organizadas estanques. Hoje existem elos de ligação entre o crime organizado de massa, o crime organizado econômico e o crime organizado político.
Quem não enxergar isso não tem condições de adotar estratégias para tirar o nosso país dessa situação de ser um quase narco-estado. Janaína, eu fui presidente da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência no Congresso Nacional. E sei muito bem que há uma articulação do crime como crime financeiro, como crime tributário e como o crime comum, ou seja, organizado numa espécie de mercado, onde a cadeia de funcionamento do crime começa com uma cabeça, que muitas vezes não fica nem no Brasil, às vezes fica num país vizinho, com as suas ramificações, um comando por estado, um comando por município, um comando por bairro e assim por diante. Por essa razão, se você usar a Polícia Federal, as polícias civis, as polícias militares, a inteligência da ABIN, a inteligência financeira do Ministério da Fazenda, do Banco Central, da Receita Federal, eu vi isso no Ministério da Defesa, quando a gente fazia aquelas operações contra os crimes transnacionais na fronteira. Você tem muito mais facilidade de alcançar e identificar as movimentações e os responsáveis por esses crimes. Muito bem, o único candidato que ainda não perguntou nesse bloco é o candidato Edson Aparecido e a sua pergunta é para a candidata Janaína Pascoal, que também ainda não respondeu nesse bloco. Bom, o candidato Márcio França correu desse debate. Durante o governo dele, ele foi governador durante 10 meses. Deixou um gigantesco déficit orçamentário no nosso estado, que teve que contar aí com a competência, o trabalho, não só do governador Rodrigo Garcia, mas dos deputados e também de prefeitos. Ele deixou um rastro de 200 obras importantes no estado, inacabadas. O que você acha disso, candidata? Bom, primeiro quero de novo dizer que é uma pena não é para os candidatos, mas para a democracia e para os eleitores que essas ausências tenham ocorrido. E eu quero destacar que eles decidiram não participar quando souberam que eu havia sido convidado. Porque num primeiro momento, apenas os candidatos com tempo de TV foram convidados e houve toda uma organização. Mas as emissoras, de maneira muito democrática, decidiram me chamar e eu agradeço esse espaço. E quando as assessorias dos candidatos foram informadas, foi que eles arrumaram essa tal agenda à meia-noite de domingo. Medo de discutir com uma mulher. Por quê? Porque eu faço perguntas difíceis? Porque eles acham que a vida é fácil? Que eles vão chegar à nossa única cadeira do Senado para não fazer nada, como não fazem. Márcio França deixou esse rastro de dívidas, de obras inacabadas, e eu também tenho críticas ao governador a esse respeito, que faz muita inauguração, mas também não entrega muita obra. Espero que entregue. Porém, o outro nunca trabalhou na vida. Teve uma viagem paga pelo ex-presidente Lula, 10 milhões de reais à época, e quando voltou para o Brasil, pediu aposentadoria com 42 anos de idade. Por isso fugiram. O Márcio França, há 4 anos atrás, disse que não apoiava o PT. 4 anos depois, o seu partido manda apoiar o PT, ele vai e apoia o PT. Ele se juntou, inclusive, a um outro especialista em deixar obras inacabadas, que é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Fernando Haddad não conseguiu dirigir bem a nossa cidade de São Paulo. Evidentemente, não vai conseguir administrar 645 municípios. Lá em São Paulo, para se ter uma ideia, o Haddad deixou 120 mil crianças esperando uma vaga de creche. Deixou obras inacabadas na saúde, né? 12 UPAs, UBSs, né? A fila de exames na saúde ultrapassaram 700 mil pessoas. Esse tipo de postura, né? De dizer, inicia a obra e deixa para que o outro governo acabe, não é uma postura de quem é sério. E hoje a junção desses dois candidatos, o Márcio França, junto com o PT, junto com o Fernando Haddad, é a prova do que pode dar errado aqui em São Paulo. Concordo. Candidato, Sou eu? Trebe, Bom, concordo. Eu falei baixinho, sabia que era meu tempo, eu concordo com isso. Nós estamos numa situação muito difícil, né? A esquerda pode voltar a governar o país. A esquerda pode até tomar São Paulo. Eu nunca imaginei que nós pudéssemos estar nessa situação. Em parte, sei que vou irritar muita gente, por culpa da direita que chegou ao poder.
uma direita que não aceita críticas, uma direita que não aceita debater, uma direita que não entende que não se pode governar um país para um nicho de 20%. Então nós estamos numa situação muito delicada. Todos sabem, né, que eu sofri todo tipo de investida para tirar essa esquerda do poder. Obviamente não apoio a esquerda, mas preciso acordar, se é, né, que ainda há tempo, as pessoas que não querem que o país retroceda décadas. Ok, candidata, obrigado mais uma vez. Já já nós vamos para o último bloco do nosso debate, viu? Antes, uma pausa bem rápida para o nosso intervalo. Até daqui a pouco. A IPTV e a TV Fronteira juntas realizam o debate com os candidatos para o Senado. E a transmissão também está sendo feita pelo G1 e pela Globo.com. Nessa eleição é uma vaga só de senador. E estão aqui com a gente 6 dos 11 candidatos, na verdade 4, né, dos 11 candidatos que pedem o seu voto no dia 2 de outubro. São candidatos com representatividade legal para participar do debate, também os mais bem posicionados na pesquisa IPEC contratada pela Rede Globo. Estão ausentes 2 candidatos convidados, Márcio França, do PSB, e Marcos Pontes, do PL. Lembrando que os 2 desmarcaram ontem o compromisso assumido anteriormente com a gente. Agora nós vamos repetir a mesma dinâmica do primeiro bloco, tá? Os candidatos fazem perguntas entre si, tema livre. Então já vamos sortear aqui o primeiro candidato a abrir esse bloco de perguntas. Candidata Janaína Pascoal, para quem que a senhora faz a sua pergunta agora? Para o candidato Edson Aparecido. Ok. Candidato Edson Aparecido. No estado de São Paulo, estudantes das universidades públicas estão sendo desligados. Funcionários públicos estão tendo seus salários suspensos. E muitos estão submetidos a processos administrativos. Pais estão sendo ameaçados de perda de guarda de seus filhos apenas por não desejarem tomar uma das muitas doses das vacinas. Eu não sou antivacina, mas sou totalmente contrária a esta ditadura. Eu queria ouvi-lo a esse respeito. Obrigado pela pergunta. Em São Paulo, não só na capital, mas também em todo o estado, para se ter uma ideia, aproximadamente 100% das pessoas tomaram a vacina. Isso é muito importante. A tradição brasileira, ela é muito longa, ela vem ao longo do tempo. As pessoas aderem à vacina. E foi fundamental. Nós conseguimos em São Paulo, para se ter uma ideia, aliás, reconhecido pela própria OMS, São Paulo se transformou na capital mundial da vacina. Nós vacinamos mais do que Berlim, do que Nova York, do que Toronto, do que Londres. E isso foi fundamental para que a vida voltasse à sua normalidade, né? As crianças voltassem a estudar com a tranquilidade dos professores, as famílias voltassem a se encontrar, as pessoas voltassem a trabalhar de maneira tranquila. Então a adesão da vacina é algo histórico na nossa população. E na medida que você tem, inclusive, quase que 100% das pessoas protegidas, isso é muito importante, né? Mas, obviamente, a gente tem que também ter a preocupação de proteger o funcionário público, tanto de saúde, o funcionário da saúde, os profissionais, os professores que vivem com as crianças, que lidam com o público, eles precisam, é fundamental que eles estejam protegidos. E é isso que se procurou fazer ao longo de todo esse período. A vacinação de São Paulo foi um exemplo, a sociedade aderiu, nós fizemos a virada da vacina com os jovens e isso foi fundamental para que a vida voltasse à normalidade. Eu gostaria de saber do candidato Edson, quem é que vai ditar o número de doses de reforço? Porque eu entendo que quem está ditando as regras é a indústria farmacêutica, que lucra com isso. Lucra com isso. Em nenhum momento aqui eu falei contra a vacina. E o senhor, com todo respeito, não respondeu a minha pergunta. Nós estamos vivendo um autoritarismo no estado de São Paulo. Funcionários públicos probos, trabalhadores, estão sendo perseguidos. Pais estão sendo constrangidos com ofícios dos conselhos tutelares do Ministério Público. Alunos que passaram nos vestibulares mais difíceis
estão sendo impedidos de estudar, alguns já tiveram suas vagas retiradas. Eu quero saber, num Estado democrático de direito, isso é possível, candidato Edson Aparecido? Se a vacina funciona, esses tantos paulistas que se vacinaram não haveriam de estar protegidos dessa pequena minoria? As democracias não têm que proteger as minorias? Olha, hoje, para você ter uma ideia, a incidência da Covid-19 é de apenas 1%. É muito baixa. E isso se deve exatamente ao processo de vacinação. O número de doses, ela foi estabelecida pela ciência, por epidemiologistas, infectologistas, que no mundo inteiro, não foi em São Paulo, na cidade ou no estado, que se definiu isso. Quem se definiu isso foi a ciência, foram os técnicos, que obviamente estudaram o desenvolvimento da doença. A Covid-19 é uma doença profundamente desconhecida, né? Todos nós estamos vendo, inclusive, as comorbidades que as pessoas que tiveram a Covid estão passando. Então, portanto, ter a proteção adequada, e essa proteção ela é definida pela ciência, não é uma definição política, ideológica. Isso deve se levar sempre em conta a orientação da ciência. Foi isso que nós fizemos em São Paulo, por isso que São Paulo venceu a pandemia. Sortear o próximo a perguntar aqui. Vamos lá, vamos ver quem vai sair. Ó, a próxima pergunta é do candidato Ricardo Melão. Para quem o senhor faz essa pergunta, candidato? Para o candidato Aldo Rebelo. Ok. Candidato Aldo, essa é uma pergunta que eu gostaria de ter feito, inclusive para os dois que não estão aqui. Mas para ser senador precisa de coragem. E os dois não se mostraram corajosos. Por quê? Porque a gente tem uma missão histórica, que é a questão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem hoje uma corregedoria e a população está cansada de assistir os desmandos que acontecem. Ministros que deveriam se declarar suspeitos julgando o processo, ministros atropelando claramente a Constituição. Como o senhor pretende fazer, como senador, essa fiscalização do STF? Meu prezado Ricardo, acabei de saber, inclusive, que essas ausências de Márcio França e Marcos Pontes foi combinada entre eles, porque não queriam se deparar com os assuntos que iam ser debatidos aqui. O que é uma pena, porque os eleitores que iriam votar, e que eu acho que vão se arrepender e mudar de opção, iriam votar em candidatos dos quais não sabem o que pensam sobre temas relevantes. O Supremo Tribunal Federal merece respeito. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, não pode subtrair atribuições dos outros poderes. O Supremo virou executivo porque decide que ministro pode ou não pode ser indicado. Isso aconteceu com a Dilma, isso aconteceu com Michel Temer e até delegado da polícia. Delegado de polícia é o Supremo que decide quem pode e quem não pode. Eu acho que isso cria uma situação de instabilidade, de insegurança jurídica e de esvaziamento de um dos poderes, que é o poder executivo. E isso é fator de crise e de instabilidade. Agora nós temos um executivo que o delegado da polícia, quem determina é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos, inclusive, um poder executivo que não administra mais o orçamento, porque hoje está no legislativo, e, portanto, isso é um fator de crise que precisa ser enfrentado no Senado. Qualquer Estado democrático de direito precisa de instituições fortes. A gente precisa de um judiciário forte, a gente precisa de um executivo forte, a gente precisa de um legislativo forte. Cada um respeitando as suas atribuições. Um executivo que governa, um legislativo que legisla e um judiciário que julga. Mas não é isso que tem acontecido. A gente vê um poder tentando tomar o lugar do outro, como foi muito bem citado. Você tem o Supremo Tribunal Federal que invade a competência do legislativo, como você bem mencionou, do executivo. E detalhe, um Supremo que hoje custa 40% a mais do que a família real britânica, que enquanto a renda do brasileiro caiu 9,6% nesse período, está querendo aumentar o seu salário de R$ 39.200 para R$ 46.300. Olha, felizmente eu não fiz essa pergunta para o Márcio França, porque eu tenho certeza que não vai fazer absolutamente nada por razões já colocadas aqui. Vai fraquejar na fiscalização do Supremo. E o nosso astronauta, que eu sei que o público dele é muito caro nesse assunto, nunca ouvi falar a respeito. É uma pena que não estava aqui para a gente poder cobrar esse compromisso dele público aqui assumido.
Na verdade, alguém pode estar perguntando em casa, mas é que o que o Senado tem a ver com isso? O que o Senado tem a ver com isso é que o Senado vota a indicação dos ministros do Supremo. O Senado tem poderes, inclusive, de alterar a lei, a Constituição, para restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Agora, vamos aqui falar a verdade. Para você enfrentar esse debate, você não pode ter processo no Supremo. Você não pode discutir com o ministro que tem lá um processo na sua jurisdição alcançando o senador. Por essa razão é que muitos não querem debater esse assunto. Eu não tenho processo no Supremo, eu tenho respeito pelo Supremo, eu não quero discutir as decisões do Supremo, eu quero discutir as funções do Supremo, as atribuições do Supremo para que o Brasil restabeleça o equilíbrio entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seguindo então com mais uma rodada de pergunta aqui, vamos ver qual o nome sorteado. Marcos Pontes. Infelizmente a pergunta não poderá ser feita porque o candidato desmarcou, né? Não aceitou o convite e não apareceu aqui em nosso debate. Sorteando mais um nome. Márcio França. Também foi convidado e também não compareceu ao nosso debate. Então o próximo nome aqui. Aldo Rebelo. Candidato Aldo Rebelo, o senhor pode escolher para quem faz sua pergunta. Eu vou fazer para Janaína, que está aqui do meu lado. Okay. Janaína, eu fui ministro da Defesa. Como ministro da Defesa, visitei muito a Amazônia, vi de perto a atuação dessas organizações não governamentais, não todas, porque tem algumas que são de fato filantrópicas, mas que vêm aqui dizendo que estão em busca do nosso bem, quando na verdade estão em busca dos nossos bens. Participei de operações de repressão ao crime organizado e transnacional na Amazônia. Quais são as suas ideias para a área de defesa no Brasil? Bom, nós precisamos olhar com muito cuidado para a atuação dessas tais ONGs. Nós precisamos olhar com cuidado para uma legislação aprovada recentemente, permitindo que estrangeiros que não moram aqui, que não vêm trabalhar aqui, nem produzir aqui, comprem largas faixas de terra do território nacional. Nós temos que olhar com cuidado as nossas águas, sobretudo as doces, o aquífero Guarani, porque tem muita gente vindo explorar o nosso subsolo sem regras claras para esta proteção. Eu também fui algumas vezes à Amazônia, fui visitar algumas comunidades ribeirinhas e o que eu vi? Normas de proteção irracionais, porque eu sou favorável a proteger o meio ambiente, mas não matar o homem que mora ali de fome. Normas para, na verdade, deixar aquele homem cativo de grupos que vêm fazer os antigos escambos para poder tomar o nosso território para exploração única e exclusivamente. Aliás, entendo que esse sim é um tema de Senado Federal. Soberania nacional, defesa do Estado, proteção das nossas riquezas, inclusive riquezas intelectuais em termos ali das sementes, né? Das ervas medicinais. Então essa é uma preocupação que eu tenho como primeira. Eu só queria dizer o seguinte, quando o senhor diz que eles combinaram, faz sentido. Porque os dois andam de beijinho e abracinho por aí. E até 2018 o astronauta era do Partido Socialista Brasileiro, que é do Márcio. Exatamente. Agora você veja, na Amazônia, a única instituição de Estado presente no apoio aos indígenas, no apoio aos ribeirinhos, na proteção das fronteiras, na fiscalização de 20 mil milhas dos rios da Amazônia, são as instituições armadas, a Marinha, o Exército e a Força Aérea. Essas instituições precisam do apoio do Congresso, mas como são instituições que muitas vezes não distribuem recursos, elas não têm a sua agenda lembrada pelo Senado. Eu cuidei da agenda de defesa nos meus 6 mandatos como deputado, em todos os ministérios pelos quais passei. E quero ser senador de São Paulo para ajudar também a agenda de defesa do meu país, que lamentavelmente tem sido subestimada. Inclusive propondo que pelo menos 2% do PIB do Brasil sejam destinados à área de defesa da nossa pátria. É muito importante destacar para as pessoas que estão nos assistindo que se a esquerda ganhar a eleição presidencial, estas preocupações
né, se tornam mais graves. Por quê? Porque a esquerda tem uma agenda, né, de entreguismo do nosso território para essas tais ONGs que são endeusadas. Nós temos um debate importante em curso no Supremo Tribunal Federal e teremos, né, se a esquerda voltar ao poder, que é a questão da demarcação das terras indígenas. Eu sou defensora da cultura indígena, do direito de ensinar as crianças indígenas conforme os ensinamentos de seus antepassados, de preservar, inclusive, as práticas religiosas. Tem um curso na USP para proteger a liberdade religiosa, mas tenho muita preocupação com essa história de criar, dentro do território nacional, a tal nação Guarani, na qual as autoridades brasileiras não poderão entrar. Até Iguape aqui, eles estão querendo tomar a cidade inteira para fazer terra indígena, onde não tem indígena. A última pergunta desse bloco, quem faz é o candidato Edson Aparecido para o candidato Ricardo Melão. Candidato, o governador Rodrigo Garcia acaba de sancionar uma lei extremamente importante para a região de Presidente Prudente e do Pontal do Paranapanema, a Lei da Paz no Campo. Eu gostaria de saber, da sua parte, o que você pensa a respeito disso. Ali está se criando, sem dúvida nenhuma, uma nova fronteira agrícola no nosso estado. O agronegócio é um dos produtos uma das produções e um dos segmentos mais importantes da nossa economia. Candidato Edson Aparecido, eu fui favorável a essa lei e ajudei a aprová-la. O Pontal do Paranapanema tem um problema jurídico que gera uma insegurança. Os fazendeiros de lá, as pessoas estão lá há muito tempo. E graças a essa insegurança jurídica, isso impediu que investimentos fossem feitos naquela região. A região acabou não se desenvolvendo como poderia, com todo o potencial que ela possui. E esse projeto agora permitiu com que fosse, né, gerada essa segurança, com a possibilidade, né, das pessoas regularizar essa situação, acertar e comprarem definitivamente essas terras, e aí vão ter muito mais segurança para fazer investimentos e para desenvolver outras atividades agrícolas ali que com certeza vão atrair renda, emprego e novas oportunidades. Então foi um projeto que eu fui extremamente favorável, né, apesar de ser bastante crítico ao governo do Rodrigo Garcia, que eu não dissocio do Dória, porque ele era o secretário de governo, ele esteve lá o tempo todo. A lei de vice-governador, é um secretário fortíssimo, discutia todos os projetos, aliás, ele governava o Estado, essa que é a verdade, como deputado a gente percebia isso claramente, e eu fui bastante efusivo, né, na briga contra os aumentos do ICMS, que prejudicou muito o setor do agro, aumentou o valor dos alimentos, né, prejudicou insumos da saúde, e eu fui um dos deputados mais críticos dessa situação, que infelizmente alguns deputados permitiram que fossem aumentadas as alíquotas do ICMS, gerando prejuízo para o Estado inteiro. Mas eu batalhei contra. Podem pesquisar. Quando eu fui deputado estadual, eu fui o relator da lei que regularizou as terras devolutas do Pontal do Paranapanema até 500 hectares. A aprovação dessa nova lei pela Assembleia Legislativa, proposta pelo governador Rodrigo Garcia, vai criar exatamente essa nova fronteira agrícola. Tranquilidade aos grandes proprietários, aos pequenos proprietários e também aos assentados. Se eu for senador, quero ajudar também o governador Rodrigo Garcia na construção do anel viário de Presidente Prudente, que vai ligar Raposo Tavares com Assis Chateaubriand, a duplicação da Ângelo Rena, que é uma reivindicação antiga dos municípios daquela região. Além disso, é fundamental que a gente possa fortalecer, né, o Hospital do Câncer de Presidente Prudente e ajudar as Santas Casas de Dracena e de Adamantina. Como a população dessa região está acompanhando esse debate, acho que muito importante nós, sem dúvidas, frisarmos a importância da aprovação dessa nova lei para o Pontal do Paranapanema e Presidente Prudente. Infelizmente, eu visitei muitas Santas Casas pelo interior de São Paulo e percebi que elas estão em situação completamente precária. Inclusive, durante um ano ali, foram cortados recursos para o programa das Santas Casas, enquanto o governador, que era o Dória à época, aumentava os recursos com publicidade. E aumento de impostos, gente. Não só aumento de ICMS, que eu batalhei contra, que fiz um projeto para revogar o artigo que permitiu isso. Fizemos um tratoraço na frente ali da Assembleia para reagir contra isso. Quanto à questão do IPVA, que aumentou, e eu fiz um projeto para naquele ano específico, já que a população tinha sofrido devido à pandemia,
o governador poderia ter tido sensibilidade de congelar aquele aumento, porque não faltavam recursos, a arrecadação era recorde. Mas não, o governo preferiu ficar com esses recursos para fazer investimentos eleitoreiros desse ano eleitoral, que é o que ele está fazendo agora à torta e à direito, né, cooptando aí diversos prefeitos, inaugurando diversas obras aí, e enquanto muitas estão paradas, né, e infelizmente às custas da população que sofreu para pagar esses impostos que aumentaram. Obrigado mais uma vez. Agora é o seguinte, para encerrar esse bloco, cada candidato vai ter 2 minutos para as considerações finais. E vamos seguir aqui a ordem sorteada numa reunião prévia com a presença dos assessores dos candidatos. A primeira a falar é a candidata Janaína Pascoal, do PRTB. Eu agradeço o convite da EPTV, da TV Fronteira, cumprimento toda a equipe, os candidatos aqui presentes, as pessoas que ficaram nos acompanhando. Eu peço encarecidamente que as pessoas que nos acompanharam divulguem que Janaína Pascoal é candidata ao Senado Federal, que o seu número é o 287, porque hoje só há homens na televisão, no horário da propaganda para o Senado Federal. Existe uma mulher forte, bem formada, né, preparada, com coragem para fazer o que precisa ser feito no Senado Federal. Eu tive 2 milhões de votos em 2018. Eu agradeço a confiança dos eleitores de São Paulo por esta votação. Eu honrei essa votação. Estou diariamente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lutei muito pela saúde, sobretudo dos mais carentes, pelas crianças em situação de rua. Consegui salvar serviços como o Oncocentro, o IMESC, né, o ITESP. Consegui evitar o aumento do tributo de transferência de doação, transferência por morte. Então, é muito trabalho realizado e eu poderia ser reeleita, como poderia ser eleita deputada federal. Mas eu tenho a convicção de que o meu perfil, o meu conhecimento jurídico hoje é fundamental no Senado Federal. Não votem com cabresto. Olhem cada candidato e cada cargo. Não é preciso fazer uma votação fechada. O papel do Senado é fiscalizar o Executivo. O papel do Senado é representar o seu Estado. É barrar os excessos do Supremo Tribunal Federal. Quem melhor do que uma professora de Direito para fazer isso? Eu quero servir o Estado de São Paulo e meu país no Senado Federal, por isso eu peço o seu voto. É Janaína Pascoal e o número é 287. Obrigado, candidata. Agora é a vez do candidato Aldo Rebelo, do PDT. Agradecer à EPTV, agradecer à TV Fronteira, desejar um bom final de campanha à Janaína, ao Ricardo e ao Edson e dizer aos eleitores de São Paulo. Eu fui deputado por 6 mandatos pelo Estado de São Paulo, eu fui vereador na capital, eu fui ministro da Defesa, fui ministro da Ciência e Tecnologia, fui ministro do Esporte, fui ministro das Relações Institucionais, fui secretário da Casa Civil do governo de São Paulo, conheço os problemas de São Paulo e os problemas do Brasil, mas conheço também pela minha experiência os caminhos e as soluções para os graves desafios do nosso Estado e para os graves desafios do Brasil. A retomada do crescimento da economia, reindustrializar São Paulo, recuperar a confiança e a esperança do povo nos destinos do nosso Estado e nos destinos da nossa pátria. Sei que é preciso um esforço grande para que isso aconteça. Como reconstruir a economia do Brasil? Como voltar a gerar empregos? Empregos que não nascem se não for através do investimento, principalmente do investimento privado, porque não dá botar para todo mundo trabalhar em prefeitura, em governo estadual ou em governo federal. Os investimentos públicos também são necessários. A redução das desigualdades que infelizmente voltaram a crescer no nosso país, onde os ricos ficaram mais ricos nessa pandemia e a classe média e o povo ficou mais empobrecido. Muitas empresas fecharam nesse período, os juros bancários voltaram a subir, enriquecendo os bancos e empobrecendo a produção e os assalariados. Eu quero ser senador de São Paulo para enfrentar, com a minha experiência, esses desafios. 80% da população ainda não tem candidato ao Senado. Essa é a última semana e eu preciso do seu voto e do seu apoio. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado.
Na sequência, o próximo aqui nas considerações finais é o candidato Edson Aparecido, do MDB. Eu quero agradecer a IPTV, quero agradecer a TV Fronteira, cumprimentar todos os candidatos que aqui participaram do nosso debate, o desrespeito do candidato Márcio França e do candidato Marcos Pontes, que deixaram de dizer as suas propostas, falar daquilo que pensam e não compareceram a esse debate. Dizer que eu fui deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, mas sem dúvida nenhuma o cargo que me deu mais satisfação foi ter sido secretário de Saúde na cidade de São Paulo, junto com o prefeito Bruno Covas, com o prefeito Ricardo Nunes e ao lado do governador Rodrigo Garcia. Nós tivemos a oportunidade de, junto com os profissionais de saúde, salvarmos milhares de vidas na nossa cidade, dando tratamento a todos aqueles que precisaram de tratamento, vacinando toda a população da nossa cidade para que a vida voltasse o mais rapidamente ao seu normal. Eu quero ser senador de São Paulo para, junto com o governador Rodrigo Garcia, defender o nosso estado. São Paulo, a locomotiva do país, se transformou no trem de carga do Brasil. Eu serei senador, se Deus quiser, para apresentar o projeto de lei que vai estabelecer a nova tabela do SUS, para que o SUS seja reajustado todos os anos, favorecendo assim santas casas, hospitais filantrópicos. Eu quero apresentar a lei da divisão justa, para que os impostos que vão para Brasília fiquem mais aqui em São Paulo, para a gente ajudar o governo, o governador Rodrigo Garcia, no imenso desafio de construir casas populares, mais creches, mais hospitais para a nossa população. Essa briga política, essa radicalização, nada nos ajudou. O governador e o senador tratam dos problemas concretos da população, aquilo que é fundamental para a gente gerar renda, emprego e trabalho. E isso que dá orgulho de nós, todos os paulistas. Quero ser senador junto com o Rodrigo Garcia, que é o nosso candidato ao governo de São Paulo, para dar continuidade a tudo aquilo que foi feito. Meu número é 155, Edson Aparecido, o senador da Saúde. Obrigado, candidato. Obrigado mais uma vez. E para terminar, Ricardo Melão, do Novo. Queria agradecer a IPTV, a TV Fronteira, todos os candidatos que participaram aqui, você que está nos assistindo em casa, que vai acordar cedo amanhã e ficou aqui interessado em conhecer os candidatos ao Senado, tão esquecidos pela grande mídia, querer saber suas ideias, como ele vai defendê-los. É uma pena e um desrespeito que esses dois candidatos, né, um que usa 6 milhões de reais do seu dinheiro para fazer campanha, o outro 4 milhões de reais do seu dinheiro para fazer campanha, não estiveram aqui. E quero ressaltar, não é a primeira vez não, é a terceira vez que eles fogem de um debate para o Senado que foi marcado. Terceira vez. Teve um na USP, teve o outro na ConnectV que a gente tentou marcar ali. É uma pena que esse programa, o debate, passou depois do Fantástico. Porque quem sabe eles poderiam ter pedido música, porque já que não tem coragem de defender aqui as suas propostas, pelo menos a gente saberia qual é o gosto musical deles, talvez. É uma vergonha, gente. E quero te fazer um pedido especial. Me pesquise. Devasse a minha vida. Coloque meu nome no Google. Pesquise tudo o que eu fiz como deputado. Fui o deputado mais econômico da Assembleia. Vou terminar o mandato como deputado mais econômico da história de São Paulo. Dei o exemplo desde o início. Não uso carro oficial. Trabalho com um número extremamente reduzido de assessores, muito menos da metade, porque eu respeito o seu dinheiro. Economizei mais de 10 milhões de reais do seu dinheiro, que até foi utilizado durante a pandemia pela Assembleia para comprar cestas básicas para ajudar as pessoas que estavam precisando. Eu fui o deputado que mais fiscalizou o governo do Estado. Visitei obras paradas, mostrei, denunciei. São 24 processos hoje no Tribunal de Contas do Estado gerados através de fiscalizações minhas, de obras paradas e de gastos da Covid também. Eu dei o exemplo desde o início e protegi como ninguém o seu bolso, lutando contra o aumento abusivo de impostos que foi feito em diversos como ICMS e IPVA. Então eu peço para vocês, gente, para ser senador, fiscalizar o STF, lutar pelo aquilo que é certo, é preciso coragem. Chega de banana, chega de abacaxi, vote Melão 300 para ter o Senado de verdade, alguém que de fato defenda São Paulo ali com coragem. Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Domingo que vem é dia de eleição. É importante que cada um de nós não esqueça do tamanho da responsabilidade que vai ter quando estiver diante da urna. Que o exercício da democracia seja levado a sério e que seja consciente, né? Em nome da IPTV e da TV Fronteira, eu agradeço a cada um dos candidatos pela presença essa noite aqui com a gente. E o nosso muito obrigado também a você que assistiu atento a esse debate. Esperamos realmente
que tenha te ajudado a fazer a melhor escolha para o estado de São Paulo e para o país, já que um senador tem um papel fundamental no legislativo. Se você quiser rever algum ponto, o debate está disponível na íntegra no G1 da sua região, que você pode acessar também pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Muito boa noite para você e uma ótima eleição para todos nós. Domingo Maior. Oferecimento Império